Fala, nação rubro-negra, resenha Flamais chegando para um vídeo de pós-vídeo. Flamengo 1, Red Bull Bragantino 1, ou retrocedendo, porque o Flamengo estava jogando fora de casa. Red Bull Bragantino 1, Flamengo 1, e o Flamengo continua atrás e muito atrás do Atlético Mineiro, desculpem, né? O Atlético Mineiro tinha empatado com a Chapecoense, estava com a Chapecoense na cabeça, por isso que saiu o Ence, né? E aí o Flamengo poderia já diminuir, né? Nós fizemos uma live de pré-jogo até pensando justamente nisso, Flamengo jogando depois. E nós vamos fazer essa análise aí com vocês. E hoje é sem vinheta, porque quando o Flamengo perde, não tem como a gente ficar feliz. Não, então, vamos para o vídeo. Bom, galera, primeiramente eu queria mostrar para vocês o número, né? O número do jogo final. O Flamengo teve 58% de posse de bola, chutou 11 vezes ao gol. O Red Bull Bragantino chutou 13, né? Em direção ao gol. E no gol mesmo, o Flamengo chutou 3, entrou uma, e o Red Bull chutou 4, entrou uma também. Disputa ganhas, o Red Bull, inclusive, estava tendo mais disputas no segundo tempo. Então, não foi só um gol, um acaso, os números mostram isso. A gente enfrentou um adversário complicado. E nós vamos falar de cada jogador de forma individual. O Flamengo, no primeiro tempo, teve muita dificuldade, tomou uma pressão do Red Bull Bragantino no estádio Abichedi. E no finalzinho do primeiro tempo ali, o Vitinho, o Thiago Maia e o Andrés Pereira conseguiu encaixar um belo de um contra-ataque. E nesse contra-ataque, o Flamengo foi superior e conseguiu fazer um belo gol do nosso Pedro, que eu não me queixo, né? Só que no segundo tempo cai de rendimento muito o Flamengo, porque a gente tem algumas peças que não conseguiram produzir como de costume. O Thiago Maia ontem foi muito mal, uma das piores partidas, a meu ver, do Flamengo. O Bruno Henrique, que estava lesionado, né, com uma lesão na coxa, não foi tão bem como nos últimos jogos. O Andrés Pereira, está claro que ele é o jogador vindo de trás, não armando o jogo ali na frente. Então, ele não conseguiu ser o mesmo jogador de jogos outrora. E aí a gente vai falar do René, né? O René é um lateral que a gente sabe que não tem potencial para estar jogando tecnicamente com esse time. Muitas pessoas da torcida rubro-negra, acabou botando muito a culpa no Renato Gaúcho. Eu entendo que talvez na escalação do René, sim, ele está talvez privilegiando a experiência do René, o René já ter sido melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2018, mas já se fazem 3 anos e o René não produz tecnicamente o que esse time precisa para conseguir fazer os gols e conseguir dar a mobilidade ali pelo lado esquerdo, né? Em troca de bolas, profundidade, aproximação. Ali, quando ele joga um pouco mais defensivamente, ele vai bem, mas lá na frente, o nosso glorioso René não consegue. Acho que está na hora do Flamengo realmente pensar, com todo respeito à pessoa René, mas o jogador René não está servindo mais para esse elenco. Aqui a gente não vai passar pano em ninguém, mas também não vamos botar a culpa em tudo e a todos, porque mediante esse elenco que a gente está vendo aí, obviamente a gente tem um elenco bom, mas, por exemplo, Diego Alves foi um desfalque de última hora. Vocês podem achar, pô, o Gabriel Batista não teve culpa no gol lá do Arthur Cabral, com certeza. Mas uma coisa é você chutar tendo o Diego Alves lá, então a sua confiança para chutar uma bola como o Arthur chutou é menor, porque você fica assim com receio de saber quem que vai estar ali no gol, e o Gabriel Batista é um menino, então o Arthur foi lá e sapecou um golaço, infelizmente, na gente, um golaço dele, que poucas vezes ele vai conseguir chutar uma bola daquela. No ataque, o Pedro fez o gol, mas perdeu um outro no primeiro tempo, então o Flamengo poderia já ter saído no intervalo com 2-0, seria já até um outro placar, um gol que o Pedro não costuma perder, então fazendo aí um saldo de um gol de linha cruzada com passe do Vitinho e um gol perdido com passe do Mateuzinho, eu colocaria aí uma nota 6 para o Pedro. E, no geral, o time foi 4,5, 5, porque poderia sim ter condições, mesmo com 9 desfalques para o jogo, ter ganho do Red Bull Bragantino. Esse é o problema, que o Flamengo não está, infelizmente, pegando a tabela, indo para cima da tabela para
conseguir conquistar o tão sonhado tricampeonato brasileiro. O Renato Gaúcho deu uma entrevista, a gente vai trazer aqui para vocês e vamos comentar em cima, juntinho com você, Nação Rubro-Negra. Então, vamos ouvir um pedaço da coletiva do nosso técnico Renato Gaúcho. Falta de treinamento é impossível, mesmo com a outra equipe jogando. A gente não tem tempo nem para descansar, nem para dormir direito. A gente vive dentro de hotéis e avião. Então a gente não tem uma pré-temporada. Agora seria o prazo. Com os jogos da seleção, nós teríamos um tempo para que a gente pudesse treinar um pouco mais. Mas o campeonato não parou. Tem equipes que jogam uma vez por semana. Tem equipes que jogam 2 vezes por semana. O Flamengo joga 3 vezes por semana. O Flamengo não para, o Flamengo tem 3 competições. O tempo para quê? Mal os jogadores têm tempo para ver suas famílias. Então, infelizmente, isso é Brasil, isso é Campeonato Brasileiro. Aí depois eu ainda tenho que escutar as pessoas falando que o Flamengo não se interessa em ganhar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, cá pra nós, né? Anda bem bagunçadinho, né? Mas mesmo assim a gente acredita ainda, a gente vai continuar lutando, vai continuar brigando, porque a gente quer ganhar o Campeonato Brasileiro também. Mas dessa forma fica um pouco difícil, você não acha, não? Eu acho assim, o nosso adversário não é o Renato Gaúcho, não é o treinador do Flamengo. A CBF está, sim, remando contra o seu próprio campeonato, remando contra o seu time, que está hoje, administrativamente falando e futebolisticamente falando, é o melhor do Campeonato Brasileiro e da América do Sul, disparado, não tem, cara, sem clubismo. Se não fosse o Flamengo, eu falaria. Eu vim da época que o Flamengo disputava para não cair. Essa época, se eu já tivesse o canal, eu ia bater no Flamengo como nunca, porque era uma má administração, nós tivemos vários craques e não ganhamos títulos. Mas agora a gente tem grandes jogadores, nós temos um grande treinador sim, porque a torcida do Flamengo, ela vai muito na vibe de alguns jornalistas que querem falar besteira. Não é porque o cara é jogador de futebol, porque ele curte uma praia, que ele não é inteligente, que ele não sabe a estratégia de um jogo, até porque quem não sabe futevôlei é o tempo inteiro estratégia e técnica. Então ele tem o direito sim de se divertir quando ele estiver livre, e ele também é um cara estudioso, porque se não fosse, o Flamengo não teria tantas goleadas. E outra coisa, um número importante, o Renato Gaúcho só tem 2 derrotas. Se ele continuar nessa sequência e ganhar os títulos também, ele pode se igualar ao Jesus. O Jesus teve 4 derrotas, o Renato ainda só 2. E aí nós temos praticamente aí 2 meses e meio para acabar o ano. Então, rubro-negro, eu entendo a sua insatisfação de ter saído com menos 2 pontos, em vez de ter ganho 1, nós deixamos de ganhar 2 pontos ontem aqui em Bragança Paulista, no estado de São Paulo. Não há dúvida que todo rubro-negro está bem chateado, bem puto com essa pontuação. Mas o nosso principal rival hoje, em campo, é a nossa Confederação Brasileira de Futebol, que rema contra a organização do Clube de Regatas do Flamengo, que rema contra o futebol jogado pelo Flamengo, porque o senhor Juninho Paulista prometeu em vídeo, ao vivo, que seria adiado os jogos dos clubes que teriam jogadores selecionados para os jogos da seleção brasileira. E aí ele afirma isso, era um processo de mudança no Campeonato Brasileiro, de cultura, e aí os 19 clubes, como sempre, querem dar alguma represária ao Flamengo, porque se não iguala na técnica e nem na administração, vamos tirar os jogadores do Flamengo para a gente tentar tirar ponto do Flamengo. Está muito claro e notório isso. Então, rubro-negro, pare de ouvir alguns jornalistas que ficam falando muito mal de youtubers e do Flamengo para ganhar views, cliques. Vivem de treta. É, exatamente. Eu aqui falo para você, torcedor rubro-negro, que quer ver o Flamengo sempre ganhando. Quem é da minha geração, eu sou da geração de 85, assim como o Diego Ribas, Diego Alves e o Felipe Luiz, sofreu o pão que aquele lá de baixo amassou, vendo o Flamengo conquistar títulos esporádicos, sermos zoados, que o Flamengo nunca tinha ganho uma Libertadores, que o Flamengo só ganhou um brasileiro porque teve ali 10 jogos lá em 2009. Agora a gente vive um bom momento e está na hora da gente olhar os fatos. O Renato erra, mas ele não é burro por errar.
Ele pode ser teimoso por errar. Pode ser que ele está com uma linha que a gente não entenda que seja positiva para o time, taticamente, fisicamente ou futebolisticamente. Ok, está muito claro que o René não pode mais jogar no Flamengo. Perfeito. Mas não foi ele que contratou também, né? A gente precisa entender também que um treinador escala alguns jogadores não só por conta dele. O René é um patrimônio do clube. A gente vai fazer o Flamengo perder dinheiro com o René ou a gente vai tentar fazer com que o René vá alçar outros jogos? Eu sei que é complicado. Na minha opinião, o Ramon já é titular quando o Felipe Luiz não estiver jogando. Isso é fato. Mas existem outras situações que fogem do controle do treinador que a gente não sabe. Na verdade, eu que já fui de futebol, também joguei futebol, a gente sabe que tem jogador que é escalado por outras questões, mas não vou aqui levar essa teoria. Hoje é o vídeo de pós-jogo. Então eu entendo sim, temos que criticar o Renato nas escolhas que ele fez, em trocar o Andréas Pereira, perfeito. No segundo tempo de perder o meio-campo, perfeito também. Mas aí, ir atrás de Fábio Sormani, Flávio Prado, jornalistas que gostam de ser pautados por falar mal do Flamengo, eu não vou nessa vibe. Me desculpa, eu não vou concordar com você e rubro-negro que está indo nessa, em chamar o Renato Gaúcho de burro, de chamar o Renato Gaúcho de teimoso. Teimoso até vai, mas chamar o Renato Gaúcho de burro, eu não concordo e não vou nessa vibe, porque são vibe de jornalistas anti-rubro-negros, que aí eles estão adorando a CBF ser hoje o principal rival do Flamengo, porque com todo respeito, se o Flamengo tivesse todas as condições, ele estaria enfrentando ninguém, nem o Atlético, nem o Palmeiras. A gente tem que falar a realidade. O time do Palmeiras pode ser campeão em cima do Flamengo daqui a 1 mês e 10 dias na Libertadores, por causa de um jogo? Pode, uma bola. Mas se você jogar 10 jogos, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético, para mim, 8 jogos o Flamengo sai vitorioso, um empate e uma derrota. No mínimo. O futebol hoje jogado do Flamengo. Agora, se a gente pegasse times do Flamengo lá atrás, contra esses times do Atlético e do Palmeiras, aí eu teria outra análise. Apesar de eu ser clubista, apesar de eu ser flamenguista, clubista entre aspas, eu entendo o esporte, né? Eu acho até que o Atlético Mineiro tem mais time para enfrentar o Flamengo e dar mais dificuldades para o Flamengo. Talvez desses 10 jogos que eu falei, 8 jogos o Flamengo sairia vitorioso e 2 o Atlético. Já o Palmeiras seria 8 vitórias do Flamengo, um empate e uma derrota. No futebol normal, jogando ali na sua maior amplitude de futebol, os dois jogando no mais alto nível, Flamengo, para mim, contra o Atlético, ganharia 8, perderia 2. Flamengo jogando contra o Palmeiras, no seu maior alto nível, ganharia 8, empataria 1 e perderia 1. Como está o retrospecto contra o Palmeiras? O Palmeiras não sabe o que é ganhar do Flamengo já há mais de 3 anos. O Atlético Mineiro, apesar de ter ganho do Flamengo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, nós estávamos com outro treinador, com outra situação, era uma bagunça. Então a gente tem que entender muito claramente o que é o momento do futebol, o que é o momento do clube. 9 desfalques no elenco, em qualquer clube do mundo, faria diferença. O Barcelona, quando não tinha Messi, Xavi, Iniesta, perdia para o Rayo Vallecano, na melhor fase do Barcelona. O Barcelona, quando tinha Gaúcho, Eto'o e Deco, quando esses 3 não estavam em campo, perdiam para um Valência, perdiam para um Atlético de Madrid. O Milan no auge com Kaká, Inzaghi e, se eu não me engano, Seedorf, também quando esses 3 não estavam em campo, perdiam para um Atalanta da vida. Então é normal do futebol, quando você tem muitos desfalques no elenco, cair o seu rendimento. E a gente não enfrentou, como muito rubro-negro colocou nas redes sociais e nos grupos aí de várias flamenguistas, que o time do Red Bull não é lá essas coisas. O time do Red Bull está finalista da Sul-Americana. O Red Bull estava jogando em casa, não vinha ganhando 1, 2, 3 jogos. Ok, é fase, mas não é qualquer time. Tem baita de um projeto, de uns jogadores, um estilo de jogo único, não muda o seu estilo de jogo, sai jogador, entra jogador, eles mantêm. E para jogar contra o Flamengo, senhores rubro-negros, todo mundo vai querer jogar. Então a gente tem que entender um pouquinho cada passo na sua prateleira. O Renato tem culpa no jogo de ontem? Sim, tem uma parcela de culpa grande, mas para mim a maior parcela é a CBF.
a maior parcela é da CBF. E eu vou bater todo dia aqui na CBF, enquanto a CBF não se organizar e não fizer um campeonato brasileiro decente. Palmeiras, Atlético, Grêmio, Inter, Corinthians, São Paulo, tem que ir contra a CBF. Campeonato brasileiro, tem seleção? Para. E aí os caras se preparam, treinam e conseguem jogar, mesmo se os jogadores não puderem voltar. Porque aí você tem tempo de preparar um jogo. Quando você perde 9 desfalques, tudo bem que a gente tem a questão de lesão, mas somando aí eram 7 a 8 desfalques convocados aí para as suas seleções, não tem time no mundo que não vai perder seu rendimento. E principalmente como o Renato colocou, e eu concordo muito com o Renato, a questão do tempo que não tem. Ah, mas isso já é do ano passado, de 10 anos, porque o Flamengo não fez, o Flamengo falou, não importa se não fez, mas está tentando fazer agora. É igual aquela síndrome de Gabriela. Foi assim, nasci assim, morri assim. Pô, para. Está na hora da gente evoluir o futebol brasileiro. Nós somos pentacampeões do mundo, seleção brasileira. Mas tomou de 7-1. Ok, mas continuamos sendo pentacampeão do mundo. O 7-1 não tirou os 5 títulos da seleção brasileira. Simples assim. Então, por nós sermos o país maior campeão do mundo em Copa do Mundo, até porque Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, e o Brasil nunca deixou de estar na Copa do Mundo, o Brasil nunca deixou de passar para as oitavas de final, está na hora da senhora CBF, ou não, falar assim, não consigo, eu só consigo administrar a seleção e vou fazer bem, e vocês, clubes, se unam e administrem o Campeonato Brasileiro. Porque a gente já está com o maior rendimento na Libertadores nos últimos 6, 7 anos. E vai continuar assim, se continuar os times se administrando, se melhorando, tendo um futebol melhor. A Libertadores está pagando mais. Hoje é o campeonato que mais paga. Final única, tem lá suas controvérsias, mas é uma forma também de girar a economia na América do Sul. Nós não temos ainda a infraestrutura da Europa. Sim, mas a gente tem que ter uma forma de prover isso. E se tem os jogos final única, os políticos, de alguma forma, vão começar a se mobilizar para melhorar a malha aérea, a malha rodoviária, a malha ferroviária, que não existe na América do Sul e deveria existir. Na Europa, você consegue viajar de trem para qualquer lugar e é muito mais fácil a mobilização. Mas tem que partir de algum lugar. Não dá para ficar imóvel como o Campeonato Brasileiro, como a CBF está há anos. O futebol evoluiu, as redes sociais evoluíram, a tecnologia evoluiu, o futebol, a meu ver, tecnicamente perdeu um pouco, mas fisicamente evoluiu muito, e está na hora da gente também melhorar o nosso principal produto da América do Sul. A Libertadores é uma grande competição, todo mundo quer ser campeão porque dá vaga para o Mundial, ok, mas se você colocar o brasileiro com a Libertadores, qual é o nível de dificuldade maior? O nível de enfrentamento maior? É a Libertadores ou é o brasileiro? Claro que é o brasileiro. Você tem 12 times grandes, fora os times que são pequenos, que estão se armando muito bem, que é o caso do Fortaleza, que é o caso do Red Bull Bragantino, que é o caso do Cuiabá, que não vai cair. Então, galera, a gente sabe que ganhar a América é legal, mas é fase de grupos depois mata-mata. Já o brasileiro são 38 rodadas. É o principal produto. Lá na Europa, claro, a Champions League vende os principais clubes do mundo, que aí 2, 3 em cada país, e forma a Champions e os times pequenininhos lá, que vão lá só para tomar pancada dos times grandes. Às vezes parece um ou outro pequeno que faz alguma coisa, mas a maioria toma pancada. Agora, o campeonato na Europa de Liga Nacional principal do mundo é a Premier League. É a Premier League, porque eles investem muito, os gramados são maravilhosos, os estádios são maravilhosos, a transmissão é maravilhosa, o futebol jogado também é muito bom. Então, eles dão valor ao seu campeonato nacional. Mas não dá valor à seleção. Ok, são coisas distintas. O que a gente já tem de bom, precisa amplificar e continuar. E o que a gente tem de ruim, tem que melhorar. É simples assim. Eu quero sim o futebol brasileiro tendo 5, 6, 7, 8 times disputando o campeonato. Seria muito bacana. Imagina, faltando 5 rodadas, diferença de 1, 2 pontos para todo mundo. Porra, maneiríssimo. Maneiríssimo. Campeonato Carioca, já foi o grande charme. Campeonato Paulista, já foi o grande charme. Começa a fazer de novo Rio-São Paulo,
Rio-São Paulo-Minas, torneio lá Centro-Oeste, a Copa do Nordeste e os torneios estaduais, deixa os times pequenos, que tem que dar mais agenda para o Campeonato Brasileiro. A gente vem assim de forma, o início do ano, começa ali os times devagarzinho, aquela finge que joga contra o Bangu, aí depois o brasileiro ainda vai engrenando devagarzinho, devagarzinho, aí chega no mês de setembro, faltando 4 meses para acabar o ano, tem que imprimir todas as agendas numa só. Dá para você redistribuir isso, melhorar inclusive patrocínio, imagem, trabalhar mais o campeonato, ter mais programas esportivos, porque muita gente fala, mas tinha uma penca de programa esportivo falando e hoje agora só está no YouTube. Por que também, né? A Disney foi lá, comprou a Fox e agora só tem Sport TV e a Fox, porque a ESPN é do grupo Disney e a Fox só transmite, não comenta. Era legal você ter 3 canais ali se degladiando, debatendo, para ver um melhor entretenimento para você, rubro-negro. Então, não só para o rubro-negro, para você que gosta de futebol. Então, galera, você ter concorrência de alta qualidade não faz piorar, viu? Palmeirense, corintiano, gremista, Inter. Quanto mais tivermos times melhor, com condições técnicas e táticas e físicas, melhor será para o futebol. Então, cobrem a diretoria dos seus clubes. Vão lá e peçam para se organizar como o Flamengo. Vai ser muito mais prazeroso, com certeza, ter jogos de 5-4, como o Flamengo e Santos em 2011, que vai ficar na história para sempre. A gente sempre vai lembrar um jogo como esse. 5-0 contra o Grêmio, apesar do jogo não ter dito tudo isso, mas vai ficar marcado na história. Um grande jogo. O Grêmio era um time muito copeiro, estava muito bem na Libertadores, e o Flamengo foi lá e enfrentou, ganhou do River de 2-1. Que fica na história são os grandes jogos. Claro que os títulos também ficam, mas o que mais marca o torcedor de futebol são os grandes jogos. Então, você aí do outro lado, o nosso principal rival não é o Corinthians, o Vasco, o Palmeiras, o Cruzeiro, não. São os dirigentes que mal organizam o nosso clube, são os dirigentes que mal organizam o nosso principal campeonato, que é o Campeonato Brasileiro. E rubro-negro, agora falando só para os rubro-negros. Galera, vamos sim cobrar, mas cobrar no que é certo. O que é certo, eu estou com vocês. Aqui é sempre assim. Ganhando ou perdendo, a gente é Flamengo. Resenha Flamais, não deixe de se inscrever, compartilhar, comenta esse vídeo. Se você não concordou comigo, Carlão, falou um monte de groselha aí, comenta e fala. Se você gostou, comenta também. Fala aí sobre o que você achou do jogo de ontem. Sábado tem jogo, então nós teremos live de pré e pós Flamengo e Fortaleza lá no Ceará. E nós vamos fazer uma resenha muito bacana para você. Tamo junto, nação. Encontro vocês no sábado. Uma boa noite.